Olá, caros telespectadores do canal do Esquema Tático, sejam muito bem-vindos a mais um do seu querido Bolão do Brasileirão, aqui episódio de número 24. Sim, estamos chegando finalmente aí, realmente, para o final do campeonato, né, e para o final dessa temporada que está sendo longa, né, já estamos em 2021 e para primeiro nos apresentar aqui, meu nome é Leonardo Muscatelli, sou apresentador aqui junto com meu querido amigo Guilherme de Almeida. E Gui, bom dia para você. Estamos gravando no dia 3 de janeiro, um domingão de manhã. E já quero perguntar para você, né? A gente está aí há 4 dias, 3 dias, na verdade, né? Dos jogos dessa rodada que a gente vai comentar, a rodada de número 28. Mas primeiro vamos falar um pouco de Vasco, né? Vamos falar um pouco do Gigante da Colina, que acabou demitindo seu técnico, aí mais um técnico demitido aí para o Campeonato Brasileiro. Já são, nem sei mais qual a contagem, mas já deve ser mais de uns 25 aí demitidos essa temporada. Ricardo Sapinto não é mais o técnico, né, do Vasco, e quem vai assumir o lugar dele é Vanderlei Luxemburgo. Ricardo Sapinto, só como informação aqui, saiu sem receber um salário e o Vanderlei Luxemburgo concordou em assinar com o Vasco, também acordando não receber nenhum salário, a não ser que ele ganhe, consiga tirar o time da situação que está, né, da zona da degola ali, e aí ele vai ganhar um bônus ali no final da temporada. Gui, então o que você me diz aí dessa troca aí de cadeiras aí no Campeonato Brasileiro? Bom dia. Bom dia, Léo. Boa tarde, boa noite a todos que estamos acompanhando pelo YouTube. Muito bem. O Vasco, na minha opinião, e a gente já comentou isso em outros momentos, né? A gente bota muita fé que o erro do Vasco não foi contratar o Sapinto, foi demitir o Ramon lá atrás, né? O Vasco teve um início de campeonato surpreendente, né? Chegou até a ser líder do campeonato, e aí começou a cair, começou a perder jogos, começou a ter oponentes mais difíceis e foi indo para baixo da tabela, normal. O potencial do time do Vasco, como um todo, como um elenco, né, era muito limitado e só não via isso quem era realmente o torcedor fanático, né, do Vasco, que é um equívoco tremendo, assim. Né, eles ficaram cegos por um momento, né, um começo bom. Tem que botar um pouquinho os pés no chão e lembrar dos outros anos do Vasco. Praticamente os últimos 5 anos do Vasco foram sofridos, né? Sempre campanha mediana ali no meio da tabela, às vezes brigando para não cair. Então, os caras ficarem vislumbrados com uma liderança é muito amadorismo, né, é muita ingenuidade da parte deles. Então, meu erro é, né, realmente nessa ingenuidade, nessa pressa também de resultados do Brasil, né? A gente bate muito também nessa tecla, né? Porque é muito repetitivo e cansa a gente, porque às vezes a gente vê o nosso time sendo sabotado por isso, né? Não tanto na história atual, né? Mas em outros momentos aí, puta merda, né? Realmente, eu acho que o grande culpado dessa troca de cadeiras aí, né, é realmente os nossos dirigentes, né, os nossos cartolas, que é um antiprofissionalismo gigantesco, né? Os caras, eles não são preparados para isso, agem como se fossem torcedores realmente, né? Não que o dirigente não possa ser um torcedor, é óbvio que ele Sim. pode, mas ele tem que saber o que ele está fazendo, né? Ele tem que entender de futebol minimamente. E esses caras, na minha opinião, não entendem. A saída, você falou muito bem, a saída do Ramon Menezes ali no começo do campeonato, com o time do Vasco, não tinha perspectiva nenhuma para o Campeonato Brasileiro, e aí começou a ter uns lampejos ali de bom futebol, né, de ideias um pouco diferentes, começou a ganhar jogos, e ficou ali no topo da tabela, né, ficou no G4 ali no começo da temporada. Depois foi caindo, que era um movimento natural, como a gente já falou aqui, e, e aí o torcedor vascaíno, não sei, bateu alguma
onda ali de esperança na cabeça dele e falou, meu Deus, dá para ser campeão, dá para ir para Libertadores esse ano. Meu Deus, gente, não dá para acreditar que um time como o Vasco, né, que tinha ali como o centroavante principal o Ribamar, né, depois o Cano acabou chegando, não dá para acreditar num time desse, né? Tudo bem, tem o Thales Magno, né, que é uma grande, tem um grande potencial aí para ser um jogador aí de seleção, né, um jogador que pode até dar frutos aí para o Vasco, né, de dinheiro mesmo, né, depois pensando aí numa futura venda dele. Mas o restante do time não tem nada demais, né? Não tem um jogador que desequilibra, não tem nada, né? É mais um time normal da Série A aí. E agora, como a gente está vendo, né? Tá lutando para não cair. É o primeiro aí na zona do rebaixamento, né? O 17º colocado. E, de novo, mais um ano vai lutar para não cair. Realmente muito complicada a situação do Vascão aí. Vamos falar um pouco agora do outro alvinegro, né, carioca, que é o Botafogo. Né? O Botafogo também está numa situação péssima no campeonato, né? Não consegue ganhar um jogo, tá bem difícil, né? Trocou de técnico, acho que umas 3 vezes esse ano. E a gente teve a situação toda do Honda esse ano, né? Chegou no Brasil como se fosse o salvador da pátria, né? Pro Botafogo. Botafogo que já teve Seedorf, né? Como um cara que desequilibrou ali na época que veio pro Vasco, pro Botafogo, perdão. Chegou também o Calu, que é uma ex-estrela aí do futebol mundial. E eu acho que o torcedor do Botafogo também achou que poderia sonhar um pouco mais alto, né? Não começou mal o campeonato, o time do Botafogo também, mas depois, naturalmente, né, como um time que não tinha nenhuma estrela, que não tinha jogadores ali de uma qualidade altíssima, né, que desequilibravam, e o próprio Honda, que não fez, né, não teve uma passada brilhante pelo Botafogo, não desequilibrava os jogos, né, não tinha nada ali de técnica, muita técnica ali dele, acabou rescindindo o contrato, né, com o time do Fogão aí, e não é mais jogador do Botafogo e vai se despedir, vai ter uma passagem um pouco melancólica, né, pelo time brasileiro. Gui, o que você me diz aí da passagem do Honda? Bom, eu acredito que, assim como na questão do Vasco, o Botafogo também foi pego numa ingenuidade tremenda, né, de querer achar que um estrangeiro que já não estava no seu auge da carreira, né, que não está adaptado aos moldes do futebol brasileiro, que nunca foi um craque de bola, sempre foi um bom jogador, mas um craque de bola. Vamos combinar que é forçar um pouco a ideia, né? Então, é, é complicado, né? Você ter uma síndrome de berço vazio, né? Por causa do Seedorf, né? Fez realmente o que fez. E querer achar que o Honda vai ser parecido ou até melhor. Né? O Seedorf era um jogador espetacular, cara. O Seedorf arrebentou no Milan. No Milan. Né? Quando que o Honda teve um auge desse na vida? Nunca, cara. Aquele Milan, campeão da Champions League, brutal, né? Que tinha Dida, que tinha Cafu, que tinha tudo aquele povo, Ronaldinho Gaúcho. Meu Deus, mano, o cara foi jogar no Botafogo, né? Então, é isso. Eu acho que um outro time que se decepcionou muito com um ex-mundial grande foi o Palmeiras, com o Ramires, né? Que era um bom jogador, né? Mas dependia de muita questão da velocidade, né? Eu acho que o Honda é muito parecido com isso. Né? O Honda ele tinha como uma das maiores características a velocidade, então ele desarmava bem porque ele era rápido, então ele conseguia fazer o bote rápido, né? E ele apoiava bem porque ele sempre, né, conseguia se desmarcar fácil, porque ele corria mais que o marcador dele. Hoje em dia não é isso, então acaba que o jogo dele fica limitado. E minha opinião é que batata e a inocência, né? Acho que a falta de cancha, né? De malícia dos caras do Botafogo culminou
nessa, né, saída drástica também, né? Complicado. Sim. Você comentou do caso do Ramírez, eu acho que o grande problema, né, de trazer, né, esses jogadores, né, já são quase ex-jogadores, né, eles vêm aqui para meio que finalizar a carreira, né, conseguir mais um pé de meia. Não um pé de meia especificamente, né, porque o futebol brasileiro não paga tão bem como outros campeonatos ao redor do mundo. Aí, né, a gente tem os campeonatos árabes, né, o Catar, Emirados Árabes e enfim, Ásia, né? A China é um lugar que eles ganham muito dinheiro, esses jogadores com mais estrela. Mas no Sim. Brasil, pelo menos, eles têm um prestígio, né? Ganham o amor da torcida, às vezes, né? O carinho. Acho que isso compensa um pouco. E às vezes eles querem fazer realmente um negócio no Brasil, um negócio que eles não fizeram, né? Esses ex-jogadores brasileiros. Mas tem uns caras que realmente não querem nada com nada, né? Não vão treinar, né? E não tem um físico lá, essas coisas, né? Então, acho que às vezes falta um pouco de vontade, né, para esses jogadores que são mais velhos aí, e principalmente no futebol moderno, né? Não dá para o cara achar que aqui no futebol brasileiro vai ter pouco É jogo, fácil, né? vai ser um jogo, os jogos vão ser tranquilos, não vão precisar de intensidade, ainda mais os times grandes. Futebol moderno precisa disso, né? Eu lembro que na época que o Ronaldo, né, veio para o Corinthians, lá, acho que foi em 2007, ali, não lembro agora direito. 78, É, por aí. foi por aí. O futebol brasileiro não era tão intenso. Ele conseguiu, óbvio, né? Era o Ronaldo, o cara desequilibrava muito. Então, mesmo acima do peso que a gente via nitidamente que ele tava, né? Tava com aquele barrigão, parecia grávido. O cara desequilibrava muito, né? Ele fazia o que fazia naquele peso, com aquele físico, e todo mundo batia palma. Mas realmente, quando o cara não, como o cara com o Ramírez que você comentou, não tá com físico, não tá com a vontade, às vezes, de jogar, realmente acontece o que aconteceu com ele. Saiu, acho que meio manchado, né? Da equipe do Palmeiras, como tantos outros, né? O Honda é mais um deles, né? Acho que o Calu não vai conseguir fazer muita coisa também no Botafogo. Pois é. Então, acho que é isso, né? Bom, enfim, vamos passar aqui então para os jogos da rodada, vamos palpitar, dar dica pro Cartola, que é mais gostoso, é mais animado. E já vamos começar essa rodada 28, né? Jogo aí entre Botafogo e Atlético Paranaense. Gui, por favor, você, como sempre, inicia aí os trabalhos. Perfeito. Bom, dessa partida que inaugura a rodada aí, a gente tem um time que está numa péssima fase, né, que está apresentando um futebol baixíssimo, e um time que vem retomando uma sequência legal de jogos, né, que está galgando, né, uma posição melhor na tabela, né, que está brigando ali por zona de Sul-Americana, até se arriscar um pouquinho mais, pode até buscar uma Libertadores, dependendo dos resultados aí. Então, né, eu dou muito mais crédito para o Atlético Paranaense, ainda mais depois da vitória avassaladora sobre o Vasco na última rodada. Então, se ganhou do Vasco, ganha do Botafogo facilmente. O Botafogo é menos time que o Vasco, né? E eu coloquei um placar de 2-1 por ser na casa do Botafogo, né? No Rio de Janeiro, já estarem acostumados. O Atlético já, né, acostumado a jogar no Society, então é sempre uma surpresa quando vai pegar uma grama, né, real, né, no caso do Botafogo, né? E de dicas, eu vou dar uma dica de cada time, né? Do time do Botafogo, eu dou dica do Matheus Babi, né, que vez ou outra faz um jogo legal, marca gols, né, participa ativamente do ataque. E pelo lado do Atlético Paranaense, o Renato Kaiser, que está arrebentando nesses últimos tempos, está jogando muito bem, tem participado muito ativo dos jogos, né?
assistência, gols, então é uma ótima dica, né? Tem pontuado legal, então acho que é válido, né? O que você acha desse nosso primeiro jogo, Léo? Bom, Gui, perfeito. Só lembrando, né, esses jogos vão acontecer no meio da semana, né? Vão ter jogos no meio da semana, no fim de semana do Campeonato Brasileiro. E esse primeiro jogo de quarta, aí, né, esses primeiros jogos de quarta, esse é um jogo até que talvez a gente tenha uma surpresa aí. Não sei se vai ser um jogo brilhante, mas acho que vai ser um jogo legal, porque, óbvio, né, o Botafogo está numa situação difícil, né, a gente sabe, mas acho que está tentando, né, enfim, com as trocas de técnico fica difícil o time ter uma cara, mas realmente eu acho que o time do Botafogo dá para entregar um pouquinho mais, assim, se tiver um pouco de vontade, acho que dá para encaixar o time e fazer um bom trabalho. Do lado do Atlético, né, acho que o Atlético tem vindo numa recuperação aí. Acho que esse ano realmente vai ficar ali meio no meio de tabela ali, vai buscar uma Sul-Americana, que eu acho que é o que o Atlético consegue. E mesmo assim, né, mesmo com o Botafogo precisando muito, né, sair da zona de degola e precisando de um resultado positivo, acho que não consegue esse resultado contra o Atlético, né, justamente por conta desse fator que o Atlético está um pouquinho mais arrumado, né, já está conseguindo resultados importantes nessas últimas rodadas e ganhou muito bem do Vasco, né, na última rodada, meteu um 3-0, passou por cima, nem viu o time do Vasco. Então, tô dando um placar de 1-0 em favor do Atlético Paranaense. E de dicas, vou dar dica, como você falou, do Renato Kaiser, que é um cara que, né, tá jogando muito bem, né, tá pontuando bem nessas últimas rodadas. O Léo Cittadini, que era um cara que no começo do campeonato deu muitas alegrias para o pessoal que botou ele, né, principalmente nas primeiras rodadas, mas deu uma oscilada boa, né, no meio do campeonato. Acho que até teve uma contusão ali, mas agora acho que tem retomado um bom futebol. Então, vou dar a dica dele. Acho que é um cara mais estável e dá para fazer uma pontuação bacana. E na zaga do Atlético, né, só tô dando dicas do Atlético, o Thiago Heleno, né, o pitbull aí da zaga do Atlético. Acho que tem tudo aí para, ou se não segurar um SG, dá para ter uns desarmes ali, né? Até pensando num gol, no eventual gol dele, às vezes ele sobe para um escanteio, né? Uma bola parada e acaba metendo a bola lá dentro. Bom, partindo para a nossa próxima partida aqui da rodada, a gente tem no mesmo horário aí do jogo do Botafogo contra o Atlético, Grêmio e Bahia, né? Esse jogo acho que vai ser um pouco mais interessante de assistir para o lado do Grêmio, justamente porque o Grêmio está retomando aquele bom futebol, né? Tem conseguido resultados aí importantes, conseguiu a passagem aí, né? A classificação para a final da Copa do Brasil, né? Então acho que isso deu uma moral no time. O time não teve uma passagem brilhante pelo São Paulo. Nos dois jogos se segurou muito, né? Ali na defesa, né? Fez uma marcação alta, claro, mas deu uma negada ali no time do São Paulo, né? Não deixou o time do São Paulo jogar muito, mas também o time do São Paulo não teve um lampejo ali de que ia conseguir se classificar. Então, o resultado lá no Sul acabou fazendo que o Grêmio conseguisse a classificação. E agora, no Campeonato Brasileiro, vai pegar um time bem fraco, né? O time do Bahia realmente está numa fase péssima. Já está 5 jogos sem ganhar no campeonato. Está perigando aí, realmente, se o Vasco ganhar na próxima rodada e o Bahia perder, o Bahia entra oficialmente na zona de rebaixamento e, assim, não tem perspectivas boas para esse fim de campeonato. Então, por conta disso, estou dando um placar aí de 2-1. Não acho que também o Grêmio... Não sei se o Grêmio pode conseguir uma goleada aí. Os jogadores estão um pouco cansados, né? Principalmente por esses jogos cansativos que teve recentemente, né? Teve o Santos na Liberta, agora teve o São Paulo na Copa do Brasil. Então, acho que o time ainda vai ter um processo aí de recuperação física, né? Para essa partida. E, bom, enfim, esse é o primeiro placar. E de dicas, vou dar só dica do Grêmio, do lado do Grêmio. O Jean-Pierre,
meio-campista aí, né? O cérebro da equipe do Grêmio. Acho que ele está retomando, depois da contusão, aí uma boa fase. O PP, acho que é meio óbvio, o PP é o melhor jogador do Grêmio nessa temporada e já está com proposta aí para jogar na Europa, né? Pelo Porto aí. Não sei se o Grêmio vai conseguir segurar ele por muito tempo. E o Renato Gaúcho, porque tem bastante jogadores, vários jogadores aí para botar do lado do Grêmio nessa rodada, então vou dar dica dele que eu acho que o Grêmio consegue uma pontuação, os jogadores do Grêmio como um todo conseguem uma pontuação boa essa rodada. Você, Gui, o que você acha dessa partida aí? Muito bom, Léo. Eu fiquei impressionado, como sempre, da nossa conexão mental aqui, porque eu vou dar as mesmas dicas que você, né, os mesmos Padrão, nomes, padrão. né? A sincronia tá demais, cara. Tá um absurdo. PP, Jean-Pierre e Renato Gaúcho, embora no meu time do Cartola tenha ainda mais jogadores do Grêmio. Porque Exatamente. eu acredito numa vitória avassaladora do Grêmio em cima do Bahia, né? Que para quem viu os 2 jogos da Copa do Brasil do Grêmio, o Grêmio ele arrebentou com o ataque espetacular de São Paulo. Né? O São Paulo é um time que marcou gol em todos os times que jogou da Série A, menos no Grêmio. Menos do Grêmio. Então, cara, é admirável essa defesa do Grêmio, né, o que tem feito, e o ataque também não tem deixado muito para merecer, não. Acho que eles só tiveram uma queda de rendimento contra o Santos, mas aí fazer o quê, né? Infelizmente, né, o símbolo aqui é gigante, mas contra outros adversários tem se portado muito bem. E eu boto um 3-0 para esse jogo, né? As dicas, como eu já comentei, as mesmas que você, né? E partindo já para o próximo jogo, né? Temos um jogo bem fraquinho agora, né? Times que estão ali no meio para o fim da tabela, já meio que já romantizando, né? Já trocando carícias com a zona de rebaixamento, né? Que é Sport e Fortaleza, né? Lá na Ilha do Retiro, né? Então, um clássico do Nordeste tinha tudo para ser um bom jogo, mas pelo momento de ambas as equipes que não ganham há muito tempo, né? É de se lamentar, né? E eu estou colocando um placar de 0-0 por conta disso, né? Ambos os times não têm inspirado, né, muita motivação, até em outros momentos eu assistiria bem esse jogo, mas eu acho que vai ser muito difícil de eu parar para ver. Então, acho que por conta disso, né? Eu acho que vai ser muito fraco de futebol. Então, 0-0 e de dicas, eu vou dar 2 dicas defensivas pelo lado do esporte, né? Então, o goleiro Luan Poli, né? Eu acho que ele consegue garantir um SG e fazer 1 ou 2 defesas difíceis e já deixa o goleiro com aquela pontuação maravilhosa ali, uns 11 pontinhos, tá bom demais, né? E o lateral Patrick, né, que é uma opção que não é muito cara e que pontua relativamente bem, né, para um lateral ali, a média de 4 pontos ali tá mais que bom, né? Então, essas 2 dicas aí para esse jogo xoxo que teremos, né? O que você acha desse nosso embate, Léo? Isso aí, Gui. Uma partida realmente vai ser bem difícil de assistir. Essas 2 equipes fases péssimas, do meio para baixo da tabela aí, perigando a zona de rebaixamento. O Fortaleza com 31 pontos e o Sport, se eu não me engano, 29, isso. Acabei de confirmar aqui, 29 pontos, míseros 29 pontos. Realmente, 1 ponto aí, né? 1 ponto e 3 pontos, respectivamente, da zona de rebaixamento. Então, 2 equipes que, assim, o Fortaleza com o Rogério Ceni até acho que tinha uma esperança de conseguir uma Sul-Americana, né? Conseguir um bom campeonato, né? Uma boa classificação para o campeonato, mas
Rogério Ceni saiu, então já não dá mais para confiar. E do lado do Sport, né, desde que o Jair Ventura chegou, teve até um lampejo inicial ali, ficou no G6, mas depois só ladeira abaixo também. Então, acho que você falou tudo, né? Vai dar um empate, provavelmente. Se não der um empate, vai ser um jogo de alguém vai fazer um gol ali e vai ganhar a partida, né? E vai se fechar. E, bom, meu placar é 1-1, também acho que vai dar um empatezinho aí. E de dicas, vou dar dica um de um lado e outro do outro. Do lado do Fortaleza, vou dar a dica do Tinga, lateral direito aí. E do lado do Sport, do Patrick, como você bem comentou. Bom, passando para a nossa próxima partida horrível também aí, a gente vai ter Coritiba e Goiás. Essa sequência aí foi fogo, hein? Coritiba e Goiás se enfrentar no Couto Pereira, né, na casa do Coritiba. Já estamos esses dois jogos, né, às 8h30. Coincidência, né? Botaram os dois jogos horríveis às 8h30 na quarta. Bom, essa partida também não esperem muita coisa, né? Inclusive fujam de jogadores dessas duas equipes. Vai ser uma partida realmente triste, né? O Coritiba lanterna hoje do campeonato e o Goiás, né? Não sei, só um milagre mesmo para tirar o Goiás da zona de rebaixamento. Quem está salvando muito o Goiás é o São Tadeu, né? O Tadeu está jogando muita bola, assim. Meu, ele está salvando literalmente o Goiás de perder partidas e às vezes até de empatar. Então, às vezes o Tadeu salva o time e o time ainda consegue fazer um golzinho ali na frente e acaba garantindo um resultado bom. Essas últimas partidas, com as vitórias que conseguiu, foram mais ou menos isso. E de dicas, assim, né? O placar eu tô achando que vai ser 1-0 para o Goiás, que está numa fase um pouquinho melhor, mas são, como eu falei, né, são duas equipes que estão numa situação bem ruim. E de dicas, vou dar dica do lado só do Goiás, né? Então vou dar dica do Vinícius, um pouco mais arriscado, atacante aí da equipe do Goiás. Se fizer um gol, né? Acho que pode ser dele. E uma mais certeira, mais que dá para confiar mesmo, é no Tadeu, né? Como eu comentei, tem que estar. Assim, provavelmente você vai perder cartoleta se você colocar ele, né? Não sei se ele vai conseguir uma pontuação parecida com a última rodada, que ele foi bem, mas eu acho que é um cara bem estável e dá para colocar ele, porque durante as rodadas, normalmente ele consegue pelo menos uma defesa difícil, ele garante ali. Todo jogo. Todo jogo. Então dá para colocar o Tadeu sem muitas preocupações. Vou seguir. O que você me diz aí do Coritiba contra o Goiás? Bom, como a telepatia bem diz, né? Acho que eu concordo muito com os comentários que você já fez. E eu acho que o Goiás, ele vem numa fase, só vou acrescentar que ele vem numa fase muito boa, né? No segundo turno, eles pontuaram muito bem, né? Acho que eu tinha visto um programa esportivo que eles estavam ali no meio da tabela, né, para o segundo turno, que tá bom demais, né? Então, né, para o Goiás, né? Então, eu acho que para esse jogo eles vão como favoritos, né, mesmo jogando fora de casa. Também coloquei 1-0 para o Goiás. Eu acho que o Tadeu ele consegue fazer uma outra grande atuação, né? O Coritiba ele não tem aqueles jogadores que, né, impõem muito ritmo, né? Que arriscam muitas jogadas, né? Que chegam com ênfase no ataque. Então, pode até facilitar um pouco a vida dele, né? Ele não sofrer tanta pressão quanto ele está acostumado, né? E de dicas, eu também vou dar dica dele, né? Porque eu acho que, como você disse, pelo menos uma defesa difícil ele vai fazer, né? Isso tenha certeza. Ele é o goleiro que mais faz defesas difíceis no campeonato. Então, acho que é válido colocar ele no Cartola. Coloquei, diferente de você, eu coloquei o He-Man,
né, no ataque, o Rafael Moura, que pontuou muito mal no último jogo, né? Então ele não fez o gol do 1-0 do Goiás, então ele pontuou mal. Então nessa rodada vamos torcer para que ele faça o gol e aí pontue melhor e recupere patrimônio, faça uma pontuação legal. E um cara pelo lado do Coritiba, que é um meio-campo que tem uma média muito legal, né? Mais de 4 pontos, que é o Matheus Galdesani, né? Um meia que desarma bem e que, a vez ou outra, apoia o ataque, né? Acho que é válido, né? Dar uma arriscada com esses meses, não é tão caro, né? E pode te trazer um retorninho massa aí, né? E agora vamos falar de jogo bom, né, nessa rodada, porque finalmente um jogo que todo mundo acho que vale a pena sentar e assistir, que é Fla-Flu, né, um dos maiores clássicos cariocas ali, né? Ambos vêm em momentos razoavelmente bons assim, né? O Fluminense já esteve melhor, né? Já esteve no G4 e tal, mas ainda assim tem boas peças ali, tem um time arrumadinho, tem, né, uma transição de bola muito bem feita, e o Flamengo que está numa fase maravilhosa, né? Que, cara, teve um tropeço na última rodada, sim, né? Mas acho que foi muito mais mérito da defensivo da equipe do Fortaleza do que desmérito ofensivo. O Flamengo até tentou, né? Mas acabou perdendo alguns gols, né? Teve uns lances na cara ali que os caras não acertavam a porcaria do gol, mas beleza, né? Então, eu coloco para esse jogo um 2-1 pro Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo tá um pouquinho melhor no momento, né? E agora com o Gabigol, né, de volta aí, eu acho que tem tudo para arrebentar. E ele já é a minha primeira dica aí. Acho que o Gabigol vai voltar com a corda, né, com a corda toda e vai arrebentar no seu cartola. Uma segunda dica também do Flamengo é o Isla, né, lateral do Flamengo, muito bom lateral, que marca bem e apoia em muitos momentos. Né? E pelo lado do Fluminense, um jogador que no começo do campeonato ele tinha mais brilho, mas vez ou outra também resolve jogos, que é o Nenê, né, que bate falta, bate escanteio, né, então ele dá muita assistência, também arrisca bastante de fora da área, então ganha muita pontuação por chute, sofre falta, então é um jogador muito ativo ofensivamente, né? Então essas são minhas dicas. O que você tem a dizer desse clássico carioca, Léo? Boa, Gui. Não só um clássico carioca, mas um dos maiores clássicos aí do nosso futebol brasileiro. Eu concordo com você, né? Acho que o Flamengo tem tudo para ganhar essa partida, né? Tá vindo muito bem. Acho que o Rogério Ceni, como a gente já falou aqui, né, várias vezes, é uma das dos grandes técnicos aí que tem grande potencial, né, para ser um grande técnico do futebol aí, nosso futebol nacional, e tá ajeitando esse time do Flamengo. E do lado do Fluminense, desde que o Odair Hellmann saiu, tem oscilado demais, assim, não tem feito partidas brilhantes, não tem conseguido principalmente os resultados que precisa. E eu acho que o Flamengo tem não só uma chance boa de ganhar a partida, como uma chance muito boa de ganhar a partida. Eu acho que o Flamengo, em relação ao Fluminense, está muito desequilibrado, assim, está muito longe as duas equipes, assim, de questão de futebol. Claro, é um clássico, né? Tem toda a questão mística, né? De o jogador entrar de ambos os lados, nervoso e motivado ao mesmo tempo. Então, acho que o Fluminense, por ser o time que é pior, vamos dizer, mais abaixo tecnicamente, vai entrar com mais vontade, né? Porque vai falar, pô, não vamos perder dos caras, né? Aqui, principalmente no Maracanã, né? Que acho que nem vai ser um jogo que o Flamengo vai jogar em casa. Os dois times vão jogar em casa, né? Ainda mais sem Sim. torcida. Então, acho que vai ser uma partida boa aí. Vai ser a partida, óbvio que
acho que vai ser transmitido na Globo, né? Essa partida. Acho que não vai transmitir São Paulo, né? Não sei. Pode ser que transmita São Paulo. Acho que pode ser que a Globo prefira transmitir essa partida só para o Rio, né? Enfim. Mas pode TV. Talvez passe no Sport TV, verdade. Bom, sobre essa partida, então, só para finalizar aqui, acho que o Flamengo ganha, né? Por mais que seja um clássico, né? Tem toda a mística, acho que o Flamengo ganha bem de 2-0 aí, acho que faz um placar legal para essa partida. Você comentou da partida passada, né, contra o Fortaleza, o Gabigol estava suspenso na última partida, né? Só para relembrar. Então, eu acho que se o Gabigol tivesse em campo, né, acho que o Flamengo tinha ganhado aquela partida, principalmente porque quem bateu o pênalti, né, sofrido ali pela equipe do Flamengo, foi o Pedro. Cara, se fosse o Gabigol ali, era gol. O Gabigol batendo pênalti, assim, ele não erra. Assim. Ele simplesmente não erra pênalti. Então, realmente o Flamengo teve esse problema na última rodada, né? O Pedro escorregou ali. O pior é que ele fez o gol, mas ele escorregou e bateu com as duas pernas na bola. Então, acho que com o Gabigol não aconteceria isso. Bom, de dicas, então, tenho duas dicas iguais a você, né? Gabigol e Isla. Acho que tem tudo aí para. Acho que o Isla garante o SG e ainda dá assistência na partida. É um cara que sobe muito bem, né, inclusive. E do lado do Fluminense, vou dar uma dica no Fluminense, mas diferente de você, vou dar a dica do Calegari. Acho que mesmo tomando o gol, acho que o Calegari é uma dica sensacional. Sensacional para essa partida, justamente porque vai pegar o lado ali do Bruno Henrique, né, para marcar, e o Calegari é o jogador, é o lateral direito não, né? O lateral que mais desarma no Cartola, assim, toda rodada é desarme do cara. Então, tá voltando aí, né, para a equipe do Fluminense. Acho que é uma dica razoável, né, para essa partida e para essa rodada. Bom, vamos passar então para a nossa próxima partida, né? A gente tem a última partida aí da quarta-feira, né, dia 6, às 9h30, que vai ser RB Bragantino e São Paulo, né? Partida aí entre os dois times paulistas, e o Bragantino vai jogar em casa, né? Obviamente, vai ter o mando, mas, né, a gente sabe, né? O São Paulo é líder aí do campeonato. Não tem mais a Copa do Brasil para jogar, né? Vai ter todo esse tempo de descanso aí também para recuperar os jogadores, e que teve uma partida assim bem cansativa contra o Grêmio, né? Lembrando que o time reclamou muito da arbitragem naquela partida contra o Grêmio na Copa do Brasil, né? Mas não conseguiu ganhar, né? Foi o que o Renato Gaúcho falou ali, né? Meio usou uma analogia bem ruim para dizer por que ganhou, né? Mas o Renato Gaúcho, que é o Grêmio conhecido muito pela posse de bola, né? Por ter futebol mais envolvente, foi comido ali na posse de bola pelo São Paulo. Mas o São Paulo, mesmo com uma posse de bola amassante ali, né? Massacrante, não conseguiu o resultado que precisava. E mesmo assim, né? Então, falando mais dessa partida contra o Bragantino, acho que o São Paulo vai de novo amassar, né? Vai ter aquela posse de bola grande, né, durante a partida, beirando ali os 60%, né? E deve ganhar. Acho que não. Acho que o Bragantino vai fazer um pouco de. Vai dar uma dificultada para o São Paulo, mas não deve. São Paulo não deve ter grandes dificuldades contra a equipe do Bragantino. De resultado, eu botei um 2-1. Eu botei um 2-1 por conta do Bragantino estar jogando em casa, né? Tem jogadores ali que podem sair num contra-ataque ali, né? Enfim, conseguir um golzinho ali durante a partida, mas acho que o São Paulo sai vitorioso e abre mais vantagem aí para o Campeonato Brasileiro, que agora é o único, né? É o único campeonato, vai focar inteiramente agora no Brasileiro. E vamos ter agora as três equipes ali na frente ali do campeonato, né? Primeiro, segundo, terceiro, São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro, só com o brasileiro para jogar. Então vai ser um final de campeonato aí eletrizante, eu diria. De dicas, vou dar dica de 2 do São Paulo, então 2 do ataque aí.
Luciano e Brenner, né? Luciano porque não fez uma pontuação legal na última rodada, e o Brenner, né, fez uma pontuação absurda na última rodada, 2 gols, mais chutes aí, né? Então deu 21 pontos aí, foi um mito aí da rodada, fez a maior pontuação. Então se prepare para perder cartoleta com ele essa rodada. E do lado do Claudinho, do Claudinho não, do lado do Bragantino, o Claudinho, como dica aí, que é o cara que tem a maior média na equipe aí de Bragança Paulista, eu acho que dá para botar ele aí, uma dica um pouco mais arriscada, mas acho que é válida também. Vou seguir, o que você me diz dessa partida aí? Muito bom, Léo. Eu só queria acrescentar nos seus comentários que o São Paulo, o Diniz, eu acho que ele deu uma vacilada na última rodada do Brasileirão, quando ele entrou com o time completo do São Paulo para encarar o Fluminense, né? Acho que não precisava daquilo, podia ter entrado com um time um pouco mais misto, né? Com algumas peças, deixar a galera mais importante no banco, né? Então deixa Daniel Alves, Luciano e Brenner, deixa esses caras no banco, né? Igor Vinícius, deixa esses caras no banco, não vai te matar, né? Se qualquer coisa você coloca os caras no segundo tempo, mas não entra com eles, cara, não precisa disso, você não precisa, né, colocar eles para eles darem 100% numa partida, né, que é um campeonato de pontos corridos ali, que eles podem recuperar no futuro e tal, né? Copa, cara, perdeu, ó, tá fora, meu. Tá fora, e foi o que aconteceu. Então foi uma decisão muito questionada pela torcida, né, principalmente, e deu no que deu, né? O São Paulo caiu na Copa do Brasil, e eu acho que agora o Diniz tem que provar, né, que realmente o Brasileirão vai ser de São Paulo, né? Porque se o São Paulo não ganhar o Brasileirão, é muito provável que o Diniz, ó, fique a mula no final do campeonato, cara. Eu acho muito provável, porque a torcida do São Paulo tá meio que engasgada de título, né? Precisa de um título, e deu tudo a entender que ia conseguir nesse campeonato. Se não conseguir, né? Se por um acaso, ainda com a diferença de pontos que fez, né? Se não conseguir, vai ser levemente vergonhoso, né? Eu acho que isso já derrubou, técnicos foram derrubados por muito menos, né? Então, eu acho que por conta dessa pressão, o São Paulo vai meter uma cachotada no Bragantino, que não tá lá essas coisas, vem de jogos muito fracos aí, né? E eu apostei num 2-0 pro São Paulo, e de dicas eu não vou dar dica do Luciano, porque o Luciano, né, tá voltando de contusão, né? Ele não jogou na Copa do Brasil, ele se machucou no jogo contra o Fluminense, e eu acho que por isso ele pode voltar um pouco fora de ritmo e tal. Então eu coloquei só o Brenner no ataque, e coloquei o Arboleda e o Volpi, né? Porque eu acho que um 2-0 ainda assim o Bragantino vai para cima, né? Jogando em casa, eles tendem a pressionar um pouquinho, e o Volpi tem sido um ótimo goleiro nesse campeonato, né? E por isso também um SG pode ser muito bem garantido. O Arboleda pontuou muito mal na última rodada, né? Até tava com ele no meu time. Ô Gui, Mas tá bom, né? só para comentar um pouco também, você falou muito bem. Do lado do São Paulo, né, o Diniz não poupou, né? E é uma coisa que o Diniz já vem fazendo desde o começo, né? Ele não poupa os jogadores para jogar uma Copa do Brasil, né? Uma Libertadores, enfim, Deu Sul-Americana. no que deu, né? Deu no que deu, né? Foi eliminado de todas as Copas, Todo. todas as competições, ele não poupou. Assim, mostra por um lado que ele tá focado no brasileiro, né? Tá querendo galgar aí o título brasileiro e tá com uma grande chance, mas realmente podia estar em mais competições, né? Não é uma equipe que não tem opção no banco. Tem Sim. vários jogadores ali, inclusive da base, que dá para aproveitar, né? Dá para botar e dá para até descobrir um jogador novo aí, né? Descobrir uma estrela nova. E é uma coisa que o Renato Gaúcho faz muito bem, né?
por exemplo, tem o Ferreirinha agora que está surgindo como uma grande revelação aí na equipe. Vai ser Tava até falando aqui que eu tô no minha chácara aqui no interior, meus tios falando que o Ferreirinha é o novo PP barra Cebolinha, né? Barra o Everton. Então, realmente, sempre o Grêmio vai rodando aí esses jogadores. Sempre vai surgindo um cara que é um novo potencial, que vai surgir para o futebol. Então, realmente, o Renato Gaúcho faz muito bem isso. É por isso que ele está há tanto tempo no Grêmio. Acho que o Diniz tem que descobrir isso também no São Paulo. Vai lá, Gui. Manda ver, então, no próximo jogo aí. Desculpa aí a interrupção. Imagina, é um ótimo complemento, eu concordo. A continuidade do trabalho do Renato só tem dado bons frutos e o Diniz devia abaixar um pouquinho a cabeça e olhar um pouco para o bom resultado que ele tem feito, né? E já partindo para uma partida aí que eu acho que vai ser muito legal de assistir, né? Ambos times que têm demonstrado bom futebol, o Inter numa recuperação e o Ceará, né, mantendo uma regularidade muito favorável nesse ano, né? Os caras que não eram nem um pouco perigosos em outros momentos, né? Esse ano tá sendo difícil de bater o Ceará, tanto em casa quanto fora de casa, né? E dessa vez o Ceará joga em casa, né? O Inter vem de uma boa sequência, mas o Ceará conseguiu segurar o Santos, né? Vem apresentando um bom futebol. O Vina, cada jogo ele se supera, né? Ele sempre se apresentando muito bem, né? Então, por isso, eu estou apostando um pouco mais na vitória do Ceará, né? Eu coloquei um 2-1 para eles, né? Acho que ambos marcam, é muito difícil de não rolar muitos gols nessa partida. Eu acho que pode ser bem interessante a defesa. Ambas as defesas não são muito boas. Eu acho só que o Praz é mais goleiro que o Lomba, né? E nem sei se o Lomba joga, para ser bem sincero. No último jogo não jogou. E as minhas dicas são só duas. Né? Eu estou dando dica do Vina, né? Como eu já comentei, não pode estar fora do seu time. Joga muito, né? Arrebenta. E o Patrick pelo lado do Internacional, que é um cara que tem uma média excelente e chega muito bem no ataque, está, né, marcando bastante gols, né? Agora que o Galhardo tá marcando menos, né? O Patrick está sendo um pouco mais protagonista, ele, Edenilson, Yuri Alberto, estão circulando ali os gols do Internacional, né? O que você acha desse nosso penúltimo embate, Léo? É isso, Gui. Só lembrando, né, falando em penúltimo, né, a gente só tem as 8 partidas para essa rodada, né, a gente vai falar agora no final das duas que não vão rolar, né, para essa rodada, na verdade vão rolar posteriormente, né, já tem data, inclusive, e é isso, essa partida vai ser interessante, né, acho que vai ser transmitida na TNT, né, lá no Esporte Interativo, né, e na quinta-feira, né, a gente já está nos jogos de quinta, e essa partida vai ser bem interessante mesmo, como você bem disse. O Ceará está numa fase aí de, óbvio, vai ficar no meio de tabela, né, nesse campeonato. Acho que não vai galgar aí uma Sul-Americana mesmo, né? Acho que o time tá bem encaixadinho. E do lado do Internacional tá brigando ali para ficar, para permanecer no G4, né? Tem times ali na cola, mas Santos e Palmeiras estão em outra vibe agora, né? Estão pensando em Libertadores realmente, né? O Palmeiras estava até essa semana passada pensando na Copa do Brasil, né? Então, o Palmeiras é o time que está ainda nas 3 competições, então realmente não está conseguindo pensar muito no brasileiro, mas a equipe do Internacional tem só brasileiro e o Abel Braga, eu pensei que ia fazer um trabalho não muito bom na equipe do Inter, mas até que está conseguindo bons resultados, né? Não que futebol seja lá essas coisas, né? Não chega aos pés, óbvio, do Kudê, mas está conseguindo realmente resultados importantes aí. Bom, eu acho que pela situação dos dois times, né, e pelo Ceará estar jogando em casa, né, vai jogar no Castelão e tudo mais,
Eu acho que vai dar um empate aí, né? Eu botei um resultado de 1-1, justamente porque o Inter ele não é um time muito combativo, não é mais aquele time ofensivo, né, que busca o jogo. Acho que vai ser um jogo pau a pau ali, inclusive posse de bola ali, os dois times vão brigar muito. Acho que o empate fica de bom tamanho aí para as duas equipes, pelo que tem apresentado de futebol especificamente, né, não é resultado. Você falou, né, do Lomba, né? Eu acho que o Lomba tava numa fase tão ruim que aí botaram o Danilo Fernandes, né? Que é outro jogador, um outro goleiro ali na equipe do Internacional que não deixa muito a desejar. É que nem vamos lembrar, acho que um pouco aí do Walter ali pro Cássio, né? Não que o Lomba esteja no mesmo nível do Cássio, né? Pelo amor de Deus. Mas o Lomba é o titular, vamos dizer assim, né? Mas o Danilo Fernandes ele entra muito bem. Sempre quando entra, ele entra muito bem ali na equipe do Inter. Então, é um reserva muito bom aí que o Inter tem. E tá fazendo partidas muito boas, inclusive, né? Mas ele não é minha dica para essa partida. Minhas dicas para essa partida são uma do Ceará, o Vina, como você bem disse, né? Um cara que está numa fase aí excepcional, né? E é um cara que tem uma média absurda aí para o Cartola. Então, acho que tem que estar no seu time, né? Ele que voltou aí acho que ele estava contundido, né? Nem sei mais quem estava contundido e quem estava com Covid, mas enfim, acho que ele voltou de contusão recentemente, está voltando a ter o seu bom futebol. E do lado do Inter eu tenho a dica do Patrick e do Edenilson, né? Os dois aí acho que são boas dicas. Se você quiser botar os dois, já acho que um pouco mais arriscado, mas é interessante. E se você quiser botar um ou outro, acho que tem que estar no seu time, né? Um desses dois tem que estar no seu time para essa rodada. Do lado do Patrick, eu acho que é um cara que às vezes pode fazer um gol ali, né? É um cara que está numa fase muito boa na equipe internacional, o cara mais constante, acho que na equipe internacional. E o Edenilson também tem recuperado aí um pouco do bom futebol e tem feito partidas muito boas. É um cara que nunca aparece muito, mas é um cara essencial na equipe do Internacional. Então, minhas duas dicas aí do lado do Inter para essa rodada. Bom, passando para a nossa última partida, então, né? Como eu já comentei aqui, a partida válida para essa semana e válida para o Cartola é Atlético Goianiense e o Vasco aí. Finalmente o Vasco apareceu aí. A gente comentou ele no começo do programa. E essa partida vai ser outra partida meio, né, zoadinha, né, para essa rodada, né? A gente sabe que ambas as equipes aí não estão lá em uma fase maravilhosa, né? O Vasco, a gente já comentou bastante, tá ali na berlinda da zona de rebaixamento, né? O primeiro na zona de rebaixamento. E o Atlético Goianiense ali está fazendo também um campeonato de meio de tabela, né? Tá lutando também para se distanciar ao máximo da zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense que teve boas partidas ao longo do primeiro turno, mas no segundo turno deu uma caída realmente depois da saída do Mancini. E agora, pelo visto, né, conseguiu se ajeitar um pouco. Então, acho que é um time interessante, tem peças que são boas, é um time muito jovem, né? Desde o começo do campeonato a gente comentou isso. Acho que vai conseguir permanecer na primeira divisão aí e vai conseguir, inclusive, ganhar do Vasco essa rodada. Esse é o meu palpite, 1-0 para a equipe do Atlético. Mesmo com a mudança de técnico aí do Vasco, acho que o Vasco tá bem debilitado para conseguir mesmo um empate até uma vitória aí contra o Atlético, ainda mais jogando fora de casa. Minhas dicas são, né? Então, dois meio-campistas aí, né? Chico, que já vem sendo a minha dica constante aí no Cartola. Igual de mim, né? Tô roubando a dica do Gui. O Gustavo Ferrareis, né? Fez uma boa pontuação na última rodada, então, assim, se você for botá-lo, se prepare para perder cartoleta, né? Mas acho que é uma dica interessante para essa rodada. E na zaga do Atlético, né, eu vou dar a dica do Nicolas, lateral aí da equipe do
do Atlético. Acho que com o SG, né, e esperando que o Atlético tenha uma partida aí legal, acho que é uma boa dica aí. É uma dica mais baratinha, né, para você que tá com dificuldade nas cartoletas. Então, acho que uma dica interessante, uma dica certeira, dá para colocar ele sem muito risco. Você, Gui, o que você me diz da última partida aí? Bom, acho que mais uma partida aí fraquíssima de futebol, né? Eu acho que o máximo que a gente pode esperar desse jogo é um jogo com muita entrega e muita vontade de ambas as equipes. Ambas ainda precisam somar pontos, né, para se livrar do rebaixamento, muito mais o Vasco do que o Atlético, né? Mas ainda assim o Atlético não está 100% livre, né? Está seguro. Então, acho que pode ser sim um embate legal de se assistir até. Eu coloquei um placar de 1-1, né? Porque ambos não vêm de momentos muito bons. O Atlético até um pouco mais, mas acho que não é o bastante para ganhar facilmente assim do Vasco, né? As minhas dicas é uma de cada lado aí. Pelo lado atlético, eu vou roubar de novo a minha dica aí do querido Chico, né? Eu acho que o nosso grande meia 10 do Atlético Goianiense, experiente, é uma ótima pedida para essa rodada. E pelo lado do Vasco, o atacante Cano, né? Que é um cara brabo demais, né? Mete muito gol, é o principal artilheiro do Vasco na rodada do ano e fez basicamente metade dos gols do Vasco no ano, mesmo tendo ficado contundido um tempo com Covid. Então, é um cara que fez a diferença e faz a diferença nesse elenco limitadíssimo do Vasco da Gama, né? E é isso, né? Acabamos os jogos que estão válidos, né? Acho que quer dar algum palpite para os jogos que não vão valer? Eu acho difícil dar palpite essa altura do campeonato, né? Ainda mais a gente tem um clássico aí, né? É, Mas só comentando então, né? Vão ter duas partidas aí que foram adiadas, né? Justamente por conta da Libertadores, que vai rolar nesse meio de semana. Então a gente tem então terça-feira vai ter o jogo Palmeiras na verdade River Plate Palmeiras pela Libertadores, né? Jogos de ida, inclusive. E na quarta-feira a gente tem Boca, o mando é deles? sim. Então, Boca Juniors e Santos jogando na quarta-feira lá na Bombonera. Então, duas partidas que nós, né, como eu palmeirense e o Gui Santista, estamos muito ansiosos, né? Por conta disso, as partidas, né, dessa rodada 28 do Campeonato Brasileiro de Palmeiras e Santos, foram adiadas lá para segunda metade de janeiro, né? Então, a gente tem dia 18 de janeiro, né, uma segunda-feira, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Palmeiras que vai ter uma maratona de jogos, né, nesse mês de janeiro. Então vai ser realmente. Vamos ver, né, o que vai rolar aí, se o Palmeiras vai passar ou não para a final. Eu não estou com uma expectativa muito alta, vamos dizer assim, principalmente contra o River, né, que acho que, sem sombra de dúvida, na América do Sul é o melhor time, assim, disparado. Acho que o Galhardo, nessas 5 temporadas, né, que ele está à frente, acho que vai completar a sexta agora pela equipe do River. É o técnico mais vitorioso aí desses últimos anos. Tem 3 Libertadores aí na conta. Então o cara é muito, muito acima da média. E vai pegar aí. Bom, o Palmeiras vai pegar então o Corinthians, né? Por essa rodada e vai ser um clássico. Então eu não quero palpitar ainda mais em clássico, acho que é muito difícil. A gente palpita lá mais para frente, quando realmente for acontecer o jogo, né? Quando estiver mais perto do jogo. E do lado do Santos, a gente tem o jogo, vai ser quarta-feira, dia 27, lá no final do mês. Então, o jogo vai acontecer lá no Mineirão, entre Atlético Mineiro e Santos. E o Santos, você quer dar um palpite para esse jogo? E eu acho que tá meio Pronto. longe ainda também, né? Eu só queria muito que o Santos encaixotasse
o Atlético Mineiro. Mas, tipo, botasse eles no bolso, assim, né? Pro Sampaoli ficar cada dia mais feliz, né? E cada dia mais hipertenso também, né? O reencontro aí, né, entre Jorge Sampaoli e o Santos, né? O Sampaoli que treinou o Santos na última temporada, não está conseguindo o mesmo resultado essa temporada aí com a equipe do Atlético. Acho que podia ter ficado no Santos, né, pelo menos. Acho que o Santos também não teria muita capacidade de pagar o salário dele, né? Ainda mais com a performance que ele teve na última temporada, né? Fez uma temporada assim para ganhar o Brasileiro realmente, né? Teve tudo para ganhar, mas realmente o Flamengo do Jorge Jesus não tinha igual, né? O Santos deu Não. azar de fazer uma temporada excepcional bem no ano que o Flamengo também fez uma temporada excepcional. Então, Santos, né? equipe do Santos resumida em uma temporada. Cara, o Santos virou o Vasco dos anos 2000, né? Porque a gente foi vice do Cruzeiro, a gente foi vice do Palmeiras e vice do Flamengo. Todos jogando muito bem. Incrível. Só que os times estavam ridículos. Estavam numa temporada atípica, né? Então, Aquele Cruzeiro de 100 pontos, né? O Palmeiras ridículo também, né? Aquele ano que jogou 2 campeonatos e ganhou mole os 2. sim. É fogo. Acho que é isso, então, né? Não tem muito mais o que falar dessas duas partidas. Vão ser duas partidas muito legais, assim. Acho que é Com isso que a certeza. gente, para adiantar, acho que é isso que a gente tem para adiantar. Vai ser duas partidas muito interessantes. Ainda mais o Corinthians, né? Do lado do Corinthians se recuperando aí, né? Fazendo um bom futebol com o Mancini. E o Santos esperando aí que, se passar, né, na Libertadores, vai para a final e vai jogar dia 23 de janeiro, a final, no Maracanã. E aí, meu, ainda mais, dependendo do resultado, né, a gente pode ter ou um Santos de ressaca, campeão, ou um Santos puto, que não ganhou, e aí vai querer estraçalhar, né, o Atlético Mineiro. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Cenas dos próximos capítulos. É isso, Gui. Terminamos mais um episódio aqui, 1 horinha de programa novamente. A gente tem que dar um jeito nesse horário que a gente sempre ultrapassa, né? Os limites. Fica difícil depois também para a gente editar, né? Uma merda, fica 3 horas editando o vídeo, mas é isso. Ossos do ofício, né? Sim. Gui, por favor, suas considerações finais, portanto. Bom, eu queria agradecer a todos que nos assistiram até esse momento, né? Sua audiência é muito importante. Ano que vem a gente já está com alguns planinhos aí, Esse né, ano, para esse melhorar. ano. Esse ano, verdade, já virou. Esse ano para melhorar ainda mais esse nosso programa de palpites aqui, ficar um negócio muito mais dinâmico, né? Então, aguardem que vai ser top. E queria só mandar um lamentável para as festas de fim de ano, que, cara, eu vi festas de família enormes, assim, com mesas da casa da avó, assim, com todos os tios, todos os primos, né, todos os parentes, e isso é complicado, né, dá até coceira de olhar, porque você vê, cada um veio de um lado, né, então cada um tá num nicho ali, tá numa comunidade, num ecossistema, e vai tudo junto para um lugar só. Então a probabilidade de dar uma merda é muito maior do que se todos morassem ao redor, né, na mesmo bairro, né? Seria ou estaria todo mundo ou não estaria ninguém. Desse Sim. jeito pode estar um e aí puf, né, passar para todo mundo, né? Então eu que estou ainda lá na linha de frente, lamento muito e espero que a galera dê uma freada até a hora da vacina, né? Quando, né, a galera já estiver bem vacinada, aí beleza, pode aglomerar o quanto quiser, que eu também estou muito afim, né?
pensa que eu não gosto de um carnaval, de uma bagunça, ô louco, né? Mas eu acho que ter um pouco de maturidade, de resiliência nesse momento é fundamental, né? Então, forte abraço a todos, cuidem-se, fiquem em casa, fiquem com aqueles que vocês amam, que vocês moram, né? E um forte abraço a todos. Tchau. Isso aí, Gui. Eu também vou para as minhas considerações finais e também vou deixar minha nota de repúdio aqui, essas festas de fim de ano. Assim, eu vou ser bem sincero e falar que a minha família fez isso. Eu não estava presente, eu estava em São Paulo, mas o pessoal se aglomerou, infelizmente. Mas, assim, não tem muito o que falar, né? A gente fica pensando, puta, a gente passou um risco aqui, né? Então tem um risco grande de dar uma merda, né? Mas se der merda, a gente vai ver só lá na frente mesmo. Então, bom, vamos ver se vai dar tudo certo. Tomara que dê, rezar para que dê, né? Agora é só Com rezando certeza. mesmo, porque o errado já fizemos. E enfim, acho que eu não participei, lembrando, né? Eu não estava aqui. Eu acho que a, a minha nota de cenas lamentáveis eu vou deixar para as festas que rolaram realmente, assim, de festa mesmo, que rolou ao redor do Brasil, assim, festas com gente não, né? Com pessoas totalmente desconhecidas, tudo no mesmo lugar, aglomeradas, sem máscara. Então, estão rolando ainda, né? Esses dias, a gente viu no fim de ano aí, do dia 28 até hoje, né? Recentemente, ontem, esse fim de semana aí do fim para o começo do ano, realmente o pessoal sem, sem escrúpulos nenhum se aglomerou mesmo. Artistas, inclusive, até eu vi o Léo Santana tocando em festa, vários outros artistas muito famosos aí tocando em festas, pessoal tudo sem máscara, pessoal aglomerado mesmo, tudo junto. Então, cenas lamentáveis, eu diria. Mas enfim, é isso, galera. Espero que todos tenham tido uma boa virada de ano, né? Uma festa aí com todas as recomendações, né? Todas as limitações que são necessárias. Espero que todos tenham muita vacina esse ano, né? Acho que esse é o meu desejo para esse ano, para que a gente realmente acabe com esse pesadelo aí que nos assolou 2020. Acho que vai demorar ainda bastante, inclusive, para eu tomar vacina. O Gui vai tomar vacina já agora, em janeiro, fevereiro, né? Como profissional da saúde, já tá na primeira, vai ser um dos primeiros a ser vacinado, mas eu vou ser um dos últimos, infelizmente, a tomar. Mas a gente espera, né, pacientemente para conseguir sair um pouco desse pesadelo, né, que a gente está nessa pandemia. Lembrando, galera, a pandemia não acabou. Virou o ano, mas a pandemia não acabou, tá? Então é sempre bom lembrar isso. Então é isso, galera. Cuidem dos seus, fiquem em casa o máximo possível, principalmente agora nessa virada. A gente vai ver um aumento exponencial dos casos. Eu já tô até vendo a merda que vai dar nesse começo de ano, mas realmente fico rezando aqui para que tudo dê certo para todo mundo. E é isso, galera. Um forte abraço, um ótimo ano para todo mundo. Esse ano vai ser melhor, apostem. E um ótimo ano de futebol para a gente, né? A gente estendeu aí a temporada por mais alguns meses aí em 2021. Forte abraço, galera. Falou.